quando nós olhamos para o Caleb, ele, meus irmãos, com 85 anos, ele não tinha perdido a visão, nem a fé que o Senhor lhe dera. Quando ele tinha, meus irmãos, 40 anos, ele foi enviado por Moisés a espiar a terra de Canaã. Há 45 anos, ele e Josué, o Caleb e o Josué tinham dito: subamos, porque o Senhor nos tem dado essa terra. É lá em Números 14. Meus irmãos, ele tinha uma visão de grande fé. Meus irmãos, os habitantes de Canaã eram gigantes, e muitos. As cidades eram fortificadas, mas Josué e Caleb, eles criam em um Deus que é invencível. Eles criam nesse Deus. E nesse tempo, no tempo, queridos, de tanto desânimo, de tantos questionamentos, de tantas polarizações também em voga, meus irmãos, o Josué e o Caleb não olharam para nada disso. Eles olharam para o Deus de Israel. E hoje, eu e você somos desafiados, no meio desse turbilhão de problemas, de vozes, de coisas que chegam diuturnamente, ou chegam minuto a minuto, ou chega de segundo em segundo, depende da rede que você estiver. Querido, querida, nós precisamos olhar como Josué e o Caleb olharam para um Deus que é invencível, um Deus que é poderoso, um Deus que por nós tudo tem executado e tem nos levantado para a glória dEle, a cada dia, a cada manhã, e nós glorificamos ao Senhor por isso, porque Ele tem nos abençoado, a Ele toda a glória, a Ele a gratidão da nossa vida, por aquilo que Ele já tem nos dado. Abra então a Bíblia, ou liga o seu smartphone, se você puder. Querido, não, mais uma, né? Não, me perdoe, mas eu tenho obrigação de te ensinar. É contra smartphone, pastor? Não sou contra smartphone, ele é uma bênção. Não sou contra, eu tenho smartphone, está aí. Mas é o seguinte, não perca nesse tempo o hábito de usar a Bíblia de papel, capa dura. Não perca, usa ela, leia ela, habitue-se a manusear a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, fale com o Senhor, peça para Deus sabedoria, para ouvir essa palavra, para entender esta palavra. Então agora pegue a sua Bíblia. Mas pastor, eu estou aqui com o smartphone, é muito mais fácil. Concordo com você, e é verdade, mas nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia, de olhar a Bíblia. Não vá por qualquer desafio que seja, não vá para o Google, vá para a Bíblia e busque na Bíblia e aprenda na Bíblia. É a maior fonte de informação que qualquer ser humano poderia ter, Bíblia Sagrada. Então ela é uma bênção para a nossa vida. Números 13, verso 30 ao 33. A palavra do Senhor diz assim: então Caleb, eu não vou ler todo o texto, mas nós sabemos que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Então, meus irmãos, é essa a narrativa do capítulo 13 desses homens que foram ver essa terra. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara aqui para nós e nos ensina muito. E aqui ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus irmãos, o que nós vemos não é uma afirmação geral, mas ela é uma afirmação que alcança muita gente. Nós vemos, meus irmãos, hoje no meio das pessoas, muito negativismo. Vemos, meus irmãos, jovens que simplesmente desistem no primeiro desafio. Diferente desse sujeito que eu conheci, no primeiro desafio já não querem estudar, não querem, meus irmãos, ter uma profissão melhor, não querem se esforçar para alguma coisa. Homens e mulheres desistindo das famílias, porque acha que não tem mais jeito. Muito negativismo. Muitas pessoas, meus irmãos, que olham para o desafio que eram os gigantes, os descendentes de Anak, e falam assim: nós não podemos com eles. E outros olhando para os desafios que, meus irmãos, a vida muitas vezes até nos impõe, e Deus permite que nós passemos por ele para nós nos tornarmos cristãos de um caráter melhor, de uma conduta elevada e melhor na presença de Deus. E aí, meus irmãos, nós olhamos para tudo isso e vemos pessoas fazendo o contrário do Calebe. Eles desistem. Abrem mão dos sonhos, abrem mão dos ideais, abrem mão de ministério, de família, de si mesmas. Quantas pessoas não se cuidam? Estão falando todo dia: cuida da tua saúde. As pessoas não cuidam. Essa semana, meus irmãos, morreu em Campinas, deputado federal, foi vereador, deputado federal, não lembro se foi estadual, Luiz Lauro Filho, 41 anos, infartou, morreu. Era cristão, servia ao Senhor, professava a mesma fé que professamos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus amados, mais 42 anos, um moço jovem, uma carreira, meus irmãos, um futuro muito bom, faleceu. Então, meus irmãos, no meio disso tudo, nós recebemos as mensagens negativas em relação a outros, e às vezes falam até de nós. Quem nunca ouviu: ah, você não tem jeito? Quem nunca ouviu: eu já vi esse filme? Quem nunca ouviu: ah, isso não vai prosperar? Irmãos, nós já ouvimos. Você já ouviu, eu já ouvi. Isso não vai dar certo, isso não funciona. Outros já fizeram, não funcionou. Pessoas negativistas. É um negativismo generalizado. Ah, não vai dar certo. Querido, em nome de Jesus, queridas, em nome de Jesus, eu e você, como filhos de Deus, como esses que olham para essa palavra, como esses que aprenderam com Calebe, que aprenderam com Josué, nós devemos ter uma visão, meus irmãos, diferente de tudo isso que nós temos visto e provado no mundo. Amados, o mundo, ele não tem nada a nos oferecer. Pensava nisso hoje. Agora, aquele que serve ao Senhor, ele é como o monte de Sião, falamos aqui no último domingo. Ele não vai
perecer, mas o Senhor vai sustentar. E você pode falar para mim: mas eu estou vendo crente passar dificuldade. Temos aí a notícia, estamos orando por ele, por um pastor assembleiano, que a sua esposa está acometida do coronavírus, com o coronavírus, está lá internado e com problema, e há a possibilidade desse pastor também estar, mas eu sei que o nome do Senhor há de ser glorificado, e a vontade de Deus, ela há de se cumprir sobre a vida dele. Outros tantos, soubemos de John Piper, soubemos de Ronaldo Lidório, de homens relevantes no Evangelho, mas que também não foram livres da pandemia. Mas existe um Deus que é com seus filhos, e Ele cuida dos seus filhos, e Ele abençoa os seus filhos, e Ele dá vitória aos seus filhos, para a glória de Deus Pai. Eu e você precisamos de crer nesse Deus do impossível. Josué e Caleb, o Caleb, ele olhou para Deus, ele olhou para aquele que tem para dar, ele olhou para aquele que tem a provisão, que tem o mantimento, que para os filhos de Deus, pela fé, como foi com José, ele já preparou uma reserva para você e para mim. Irmãos, obviamente que naturalmente falando, você olha, meus irmãos, para o que está acontecendo no mundo, você fica preocupado, nós ficamos preocupados com a economia, ficamos preocupados com o que pode acontecer daqui a pouco. Mas, meus irmãos, nem estou falando agora da enfermidade, mas, meus irmãos, o que pode vir pós-coronavírus, pós-Covid-19, pós-pandemia, o que pode vir. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele já fez um depósito em seu nome. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Como Josué e Caleb, olhe para esse Deus de poder, de graça e misericórdia. Agora, sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas se esquecem do que Deus fez, das promessas de Deus e do que Deus já tem nos dado. E aí nós temos exemplo aqui nas Escrituras mesmo, o capítulo depois, no 14, 1, 2 e 3, os filhos de Deus querem voltar para trás, querem voltar para a escravidão, não querem. E aí a palavra fala assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou muito. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, contra toda a congregação. Ele disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Irmãos, queridos, amigos, esse povo, eles viram os acontecimentos mais tremendos, maravilhosos da parte do Senhor. Eles viram realmente, verdadeiramente o sobrenatural de Deus acontecer. Mas o que aconteceu? Esqueceram. E quantas vezes nos esquecemos facilmente do que o Senhor fez e começaram a murmurar. Querido, querida, eu e você precisamos vigiar a possibilidade, meus irmãos, de entrarmos nesse campo,
meus irmãos, de reclamar, de murmurar, é muito grande. De irmos, meus irmãos, para o campo do pessimismo e dizermos: é verdade, não tem mais jeito. O Josué e o Caleb poderiam, junto com os 12, entrar no time dos 12 e dizer: é verdade, não há como vencer os anequitas, não há como vencê-los, porque são muito grandes, são muito poderosos. Nós, aliás, olhamos para eles, nos sentimos gafanhotos, e eles olham para nós e também vê gafanhoto, de tão grande que eram os caras. Mas eu quero te dizer, não há problema que seja tão grande que Deus, que não tenha como ser resolvido por Deus. Não há. Deus é poder, e Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Ele é poderoso para cuidar da nossa vida e nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. A história, meus irmãos, de todos, ela vai para frente. Nós não vamos ficar como éramos, né? Graças a Deus, chegamos até aqui. Já é uma vitória para a nossa vida, já é uma bênção para a nossa vida. Eu já passei dos 50 anos, não parece, né? Parece ser bem menos, mas já passei dos 50 anos. E então, meus irmãos, e Deus foi misericordioso com a nossa vida, nos guardou, nos abençoou e nos levantou para a glória de Deus, para testemunharmos da bênção dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor no capítulo 13 de Josué, eu gosto desse capítulo 13 do Josué, ele fala assim: era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Meus irmãos, Josué foi o grande conquistador, um dos do Velho Testamento. Foi o sujeito que andou do lado de Moisés, foi o sujeito que viu coisas grandes, poderosas, grandes conquistas. Foi um cara exponencial, uma bênção de Deus. Deus foi misericordioso com ele. Olha o que Deus fala para ele: rapaz, ainda há muita terra, você precisa possuir, você precisa ir para frente. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, seguimos no capítulo 14, verso 10 e 11, a palavra do Senhor fala assim: Josué o abençoou e deu a Caleb. Eu vou ler o 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e eles eram grandes, fortes, eram grandes e fortes cidades. Há ali, porventura o Senhor será contigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, qual é o segredo da vitória? Qual é a chave da vitória? Qual é a chave do ânimo, da cura, da libertação? Qual é, meus irmãos? E aqui ele falou, ele perseverou em seguir o Senhor. Ele perseverou no Deus de Israel. Meus amados irmãos, Caleb, ele lutou a vida inteira lutando, olhando para o monte. Toda a sua vida teve um alvo muito claro: eu vou chegar naquele monte. Ele se envolveu em umas tantas coisas, porém, ele só olhava assim: eu vou chegar naquele monte. Eu volto para o meu técnico de manutenção, que eu chego lá e ele diz assim, com 50 anos, arredondando a idade dele, e ele dizendo: eu vou ser médico.
Mas você tem 50 anos, quem está pleiteando essa vaga está com 19, 20, 18, 22. Esses caras, eu vou ser médico, vou me formar e vou exercer a medicina. Glória a Deus, porque tem homens e mulheres na terra ainda animados e prontos para servir ao Senhor com alegria. Que eu e você possamos ser dessa forma. E aí, meus irmãos, quantas pessoas estão envelhecendo por dentro? Eu falo muito aqui na igreja, e falo, ó vida, ó céus, que dureza, que tristeza, que país ruim, que cidade ruim, que povo ruim, que amizade ruim, que coisa ruim, tudo é ruim. Querido, como assim? Deus te preservou em vida, Deus te trouxe até aqui. Não envelheça por dentro, é isso que não acontece com Caleb. Às vezes envelhecemos por dentro, aí não tenho mais vibração, não tenho mais calor. Eu vejo o meu irmão da igreja, parece que eu estou vendo um qualquer. Eu vou para a igreja, ou parece que eu estou indo para qualquer lugar. Eu vou falar com o irmão, parece que eu estou falando com um irmão. Não pode ser assim. Nós somos filhos de Deus e deve haver um calor, uma vibração. Ontem eu tive o privilégio de conversar com um pastor, 1 hora, falamos 1h04. Meus amados, eu sinto vibração, eu tenho calor, queima meu coração, e te falando de coisas triviais, coisas normais, nada, meus irmãos, assim, mas importante para mim, e creio para ele. Porque, meus irmãos, nós precisamos ter laços de amizade, nós devemos ter vibração quando falamos do ministério, entusiasmo, coragem para falar. Quem serve a Deus, eu creio, não envelhece por dentro. Ele pode envelhecer como eu, termos dias de trabalho, cansar. Meus irmãos, a labuta ser grande, nos cansamos fisicamente, mas espiritualmente, o Deus de Israel, Ele nos renova e Ele nos abençoa para a glória de Deus Pai. O Caleb, ele foi para frente, ele não teve medo, foi um homem destemido. Seja um homem destemido, uma mulher destemida, para a glória de Deus Pai. E olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Pare de ficar pensando como você vai se dar bem. Você tem que pensar como você vai servir a Deus da melhor forma, o melhor crente da face da terra. É isso que eu e você precisamos ter em mente. É como eu vou servir a Deus, é como eu vou fazer para agradar ao Senhor. Como? É isso que nós precisamos servir a esse Deus de graça, de misericórdia, que por nós tudo tem executado. Eu termino, meus irmãos, concluo, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Eu quero te dizer, o mesmo Cristo, que sustentou muitos dos seus seguidores, nos sustenta hoje e nos sustenta até o fim. O que nós lemos aqui? Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo de amanhã e eternamente. Querido, querida, se eu pudesse te dar um conselho, não reclame, não murmura, não desista. Jesus está com você, o Eterno está com você, Ele te abençoa, Ele vai te auxiliar, Ele não vai te abandonar, Ele vai cuidar de você. Queridos, a nossa vida, ela não é feita só de vitórias. Sinto em te dizer isso. Ela é feita também de desafios, ela é feita também às vezes de tristezas, de perdas. Queridos, na nossa vida nós não vamos só ganhar,
Não é assim. A real não é assim. Não é só ganhar. Ganhamos muito, sim. Ganhamos, meus irmãos, muito, porque Deus tem cuidado de nós e sido misericordioso, mas ela não é só ganho, há perdas. Há coisas, meus irmãos, na nossa vida que nos trazem tristezas, frustrações. Tem na minha, tem na sua. E qual é o problema? Você vença isso em nome de Jesus. Você se levante em nome de Jesus. Não murmure, não reclame. Olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tape os seus ouvidos para o pessimismo e creia nas promessas infalíveis de Deus. Elas são infalíveis. Você não tem do que se envergonhar, você não tem o que temer em Cristo. Você não precisa se amedrontar, ficar acuado. Levante, vá para frente, em nome de Jesus. Como José, quando sai da prisão, primeira coisa que ele faz, troca a roupa, tira a barba, levanta a cabeça e fala: eu estou aqui para vencer, em nome de Jesus Cristo. Nelson Mandela, ele na prisão, ele sai da prisão, coloca uma roupa daquela africana toda colorida, top de linha, última moda na África, e sai da prisão e diz, e vai ser Prêmio Nobel da Paz. Nós precisamos ter coragem para dizer que há um Deus que cuida de nós, e ter um coração voltado para Ele, sem nenhum determinismo, mas crer pela fé, pelos olhos da fé. Eu posso ver, pelos ouvidos da fé eu posso ouvir, pela boca da fé eu posso falar. Deus pode nos abençoar. Ali na frente vai passar coronavírus, Covid-19, pandemia, passa e vai ficar tudo bem. Vai passar e vai ficar tudo bem. Não tenha medo. Deus é com você para te abençoar e para te dar vitória. Deus é com a tua família, Deus é com a tua casa, Deus é com os teus negócios. Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo. Ele te ajuda, Ele te assiste, te fortalece, em nome de Jesus Cristo. Que Deus seja glorificado, que Deus, Ele seja exaltado, que Deus, Ele seja cada dia pelas nossas vidas lembrado, e nós possamos exaltar o nome daquele que reina e que vive para todo sempre. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vitória, e nós vamos vencer, em nome de Jesus. Pastor, mas e aí o mundo, as circunstâncias? Querido, Deus está acima dos nossos problemas. Ele é um Deus de poder e graça, que cuida de nós e que nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo.